Denúncia real dessa avó, humilhada em público. Você é pobre para frequentar esse lugar. Então eu. A cidade de Pão Duro sempre foi conhecida por seu ar elitista, cafés chiques e lojas luxuosas. Naquele dia, o novo café da cidade, Ouro e Café, atraiu uma multidão de burgueses com seus gritos agudos e a marra de quem se sente superior. Dona Gertrudes, uma avó de doçura inigualável, vestia um vestido de flores e um broche que pertencia à sua mãe. Era uma manhã ensolarada e a brisa leve acariciava seu rosto enrugado, enquanto ela admirava o movimento. Ela não se importava com o que a sociedade pensava. Para ela, o café era uma oportunidade de reunir a família e passar um tempo com seu neto, Lucas, que estava sempre ocupado demais. Mas quando o jovem Felipe, um rapaz alto e magro, com ares de riqueza e arrogância, lançou um olhar depreciativo para Gertrudes e proferiu: "Você é pobre demais para frequentar este lugar." Tudo mudou. Aquelas palavras cortaram como uma faca. O silêncio pesou sobre a sala e todos os olhares se voltaram para a avó. Seu coração palpita. Ela estava ali para celebrar, não para ser humilhada. Como se a riqueza definisse o caráter de alguém, ela pensou, sentindo um nó na garganta. O olhar de Lucas ao lado estava cheio de preocupação. Ele sabia que a avó não se calaria. "Calma, vovó", ele sussurrou. Mas Gertrudes não era do tipo que recuava. A dor da ofensa se transformou em um fogo interno e ela decidiu que ia se levantar. Dona Gertrudes nunca foi uma avó comum. Ela guardava um segredo há muito tempo enterrado. Uma linhagem nobre que remonta a tempos antigos. Uma história de esplendor familiar que ninguém conhecia. Com um ato de coragem, ela se levantou. "Se você soubesse quem eu realmente sou, não teria ousado me insultar", ela exclamou, a voz firme, mas com um temor que denunciava sua vulnerabilidade. Felipe arqueou uma sobrancelha e o murmúrio da plateia cresceu. O proprietário do café, um homem com um olhar afiado e ar de superioridade, parecia se preparar para intervir. "Garota", disse ele, "afaste-se da porta. Aqui, apenas os bem-nascidos ou os que têm o dinheiro certo ficam." Lucas, nervoso, tentou puxar a avó para longe, mas era tarde demais. Enquanto o pânico tomava conta do café, Gertrudes percebeu que o rapaz arrogante era mais do que parecia. Uma memória distante surgiu. Um sobrinho desaparecido, perdido anos atrás em um incêndio que destruiu a casa da família. O sangue em suas veias começou a ferver. O que fazer agora? Os segredos da família estavam à beira de um colapso, e ela havia decidido que era hora da verdade. Mas e se isso separasse a família que restava? Dona Gertrudes ficou paralisada, as emoções a rodeando como uma tempestade. Qual caminho escolher? Manter a paz ou revelar toda a verdade que poderia mudar tudo? Ela respirou fundo, sentindo a energia da multidão vibrar ao seu redor. Gertrudes olhou para Felipe. Agora um homem, mas um garoto perdido em seu passado. Podia sentir o peso do futuro em suas mãos. Chegou a hora de enfrentar não apenas a hipocrisia de Pão Duro, mas a si mesma. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante.
Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Dona Gertrudes olhou para Felipe, seu coração disparando. As palavras dele ecoavam em sua mente, mas havia algo mais. Algo que aprendia naquela conversa. A multidão ao redor dela era um mar de sussurros, olhos curiosos e olhares reprovadores. Você é pobre demais para frequentar este lugar. Aquela frase ainda doía, mas havia um mistério no olhar do rapaz que ela não podia ignorar. Felipe parecia se preparar para responder, mas antes que pudesse, uma mulher alta pôs-se à frente dele. Suas feições eram familiares, mas a expressão de desprezo no rosto a tornava estranha. A senhora está se metendo em assuntos que não entende, disse ela com um tom de superioridade, enquanto puxava Felipe para trás, como se quisesse protegê-lo de algo. A tensão aumentou. Gertrude sentiu uma onda de raiva, mas também confusão. Quem era aquela mulher? Por que parecia tão familiar? O olhar de preocupação de Lucas sabia que a situação estava prestes a explodir, mas algo dentro dela a impulsionava a continuar. Se você soubesse quem eu realmente sou, não teria ousado me insultar, Gertrudes gritou, cada palavra carregando a força de suas lembranças. A mulher, porém, apenas riu. E o que isso mudaria, se história não vale nada nesta cidade? A raiz daquela discussão parecia mais profunda do que o simples desprezo de classe. O pânico começou a tomar conta de Lucas. Ele agarrou a mão da avó com força, mas havia uma chama de determinação nos olhos de Gertrudes. Desviando o olhar da mulher ao seu redor, ela enxergou não apenas olhos julgadores, mas memórias. Memórias de um passado que ela tinha escondido com tanto cuidado. Então, como um estalo, tudo se encaixou. Ela puxou o peito, a respiração acelerando, enquanto o nome dela cruzou sua mente como um relâmpago. Helena. Aquela mulher era Helena, prima de sua família, com quem havia perdido todo o contato após o incêndio. Mas por que ela estava ali, com Felipe? Por que tanto desprezo? Naquele instante, algo além da raiva surgiu. Uma necessidade de proteção tomou conta dela. Você não sabe nem quem está insultando, Gertrudes declarou, a voz tremendo mais firme. A sua mãe e eu fomos criadas juntas. O olhar de Felipe mudou, de desprezo para confusão. A multidão da cafeteria agora estava completamente em silêncio, todos os olhos fixos em Gertrudes. Este lugar, toda essa riqueza não significa nada se você não honra suas raízes, ela projetou, lembrando de como a família deles havia sido unida antes de tudo desmoronar. Helena hesitou. O desprezo deu lugar a uma sombra de preocupação. Você não deveria estar falando isso, Gertrudes. A voz dela traía um medo que antes não existia. O que estava realmente em jogo? Como Felipe se encaixava nessa história? Então, para o absoluto choque da avó e de Lucas, uma sirene ressoou do lado de fora, quebrando a tensão como vidro quebrado. As portas do café abriram
e uma equipe de policiais irrompeu na sala. "Qual de vocês se chama Felipe?" gritaram, interrompendo tudo. A multidão começou a murmurar. As faces se viraram para o rapaz. O que ele tinha a ver com a polícia? Gertrude sentiu o chão tremer sob seus pés. O que estava acontecendo? Qual era o segredo que Felipe e aquela mulher estavam escondendo? A atmosfera estava carregada de tensão, revelações e segredos prestes a virem à tona. O tempo parecia parar assim que ela percebeu que talvez a verdade fosse muito mais sombria do que qualquer um podia imaginar. A sirene zunia, cortando o ar como um aviso iminente. As portas do café se abriram com estrondo e um grupo de policiais apareceu. Olhares se fixaram em Felipe, que parecia paralisado. A expressão de desprezo, agora substituída por um pânico crescente. O murmúrio da multidão se intensificou e cada pessoa parecia conter a respiração, como se o mundo tivesse parado. "Qual de vocês se chama Felipe?" O policial repetiu, a voz firme ecoando pelo café. Um silêncio tenso dominou o local. Gertrude sentia seu coração acelerar, cada batida ressoando em seu peito, enquanto Lucas lhe apertava a mão. Os dedos trêmulos e frios. O que Felipe tinha a ver com a polícia? Então, antes que Felipe pudesse abrir a boca, Helena, a mulher que até então tinha se mostrado tão arrogante, na verdade, parecia se contrair em um misto de medo e culpa. "Não façam isso!" ela gritou, a voz embargada. O olhar dela fixou-se em Felipe e Gertrudes percebeu que havia mais naquele jovem do que simples arrogância. Os policiais se aproximaram de Felipe. E a avó não pôde evitar a pergunta inquietante que surgiu em sua mente. O que ele havia feito? Uma lembrança a atravessou. O incêndio, os gritos, sua família reduzida a cinzas. E se o que estava prestes a ser revelado mudasse tudo? Outra sirene soou ao longe como um eco de um passado sombrio. Felipe, então, levantou a cabeça e olhou diretamente para a avó. Eu não. Sei por que estou aqui, disse a voz trêmula, mas ousada. Não tenho nada a esconder. Helena, ainda entre um impulso de proteção e desesperança, olhou para ele como se estivesse esperando uma palavra mágica que não chegava. Você não pode dizer isso agora. A tensão era palpável. A multidão ao redor estava em silêncio, mas a ansiedade emanava deles. O cenário era grotesco e, ao mesmo tempo, quase surreal. Não toquem nele. A voz de Gertrudes cortou o ar. O que estava acontecendo aqui? Ele é apenas um menino. Mas, ao falar, ela sentiu uma onda de raiva e sombra cobrar vida em seu coração. Como ela sabia que não era apenas um menino? O passado batia à porta e a memória do incêndio a assombrava. Os policiais não hesitaram. Felipe, você está sendo preso por sequestro. Temos evidências e testemunhas. As palavras se desdobraram como uma bomba, estourando em meio a murmúrios alarmados. Gertrudes quase se deixou cair. Sequestro? O que significava aquilo? Antes que pudesse processar, uma mulher na multidão gritou. Ela me disse que ele era filho dela, que ela nunca o abandonaria. Gertrudes congelou. As palavras retumbaram em sua mente como um trovão. Filho de quem?
E quem era essa mulher? O cenário estava à beira do colapso. Felipe olhou de volta para a avó com um desespero que parecia cortá-lo ao meio. Vovó, você precisa acreditar em mim. Sua voz era um apelo, mas a verdade estava nas suas palavras. Ele não estava apenas sendo acusado. Ele estava no meio de um drama que poderia revelar tudo. Felipe, quem é sua mãe? A pergunta escapou da boca de Gertrudes como um fio de esperança e desespero. O olhar de Felipe vacilou. Mas ele hesitou. Helena começou a soltar palavras sem sentido, mas a tensão da sala subiu um nível. Uma sensação de traição pairava no ar. Ela não conseguia entender. Ela tinha lutado toda a vida para proteger os seus. E agora, diante dela, estavam antigos segredos, potencialmente devastadores. O que haveria por trás disso tudo? As luzes do café, antes brilhantes, agora pareciam sufocantes. Os rostos ao redor estavam distorcidos pela expectativa. E Gertrude sentiu como se o chão estivesse se abrindo sobre seus pés. Qual era a verdade? E por que tantos estavam dispostos a esconder? Vovó, eu sou! As armas brancas e o passado em chamas. Tudo explodiu em um momento pulsante que desafiava a compreensão. O que realmente estavam escondendo? A verdade, finalmente revelada, prometia ser mais devastadora do que qualquer um poderia aguentar. Gertrudes não conseguia tirar os olhos de Felipe. O desespero estampado em seu rosto a atingiu como uma flecha. Vovó, você precisa acreditar em mim, ele gritou, mas a sala parecia girar. A tensão era palpável e as palavras ecoavam como um tambor no seu coração. Helena, apavorada, recuou um passo, mas foi logo seguida por um grupo de pessoas que tomaram o espaço ao redor de Felipe. Entre elas, uma mulher conhecida, Dona Isabel, a antiga amiga de Gertrudes, sempre tão elegante. O rosto dela estava pálido e seus olhos pareciam cintilar com um sofrimento oculto. Isabel, a avó murmurou, sentindo um fio de reconhecimento e medo. As vozes se misturavam em uma cacofonia de gritos e sussurros. O que acontece aqui? A mulher exigiu, correndo até o grupo de policiais. Um silêncio rapidamente se instalou, enquanto todos observavam a cena. Isabel olhou para Felipe e, com uma voz trêmula, começou a explicar. Ele não pode ser preso. Não é o que vocês pensam. Não se esqueçam do que aconteceu. Gertrudes estava confusa. O que Dona Isabel tinha a ver com tudo isso? O passado dela estava colidindo com o presente de uma forma que a deixava nauseada. O que está acontecendo? Gritou, a voz tremendo. Então a sirene do lado de fora soou novamente e mais policiais apareceram. O ar ficou pesado e a tensão subiu ao limite. Felipe, agora calma, levantou as mãos. Eu sou inocente, não fiz nada. Não se esqueçam do que aconteceu naquela noite. Ele olhou diretamente para Gertrudes e o olhar dele a fez estremecer. O que ele queria dizer com isso? O que tinha acontecido naquela noite? Dona Isabel parecia estar lutando contra suas lágrimas. Ele não é o que vocês pensam. A verdade é muito mais complexa. Sua voz estava tingida de desespero, e isso fez Gertrude sentir um frio na espinha.
Ela se lembrou do incêndio, das chamas consumindo tudo, levando sua família. Aquela noite nunca a abandonara. Mas o que Isabel e Felipe sabiam? Qual é a verdade, Isabel? Gertrudes perguntou, num fio de voz. A mulher hesitou, e todos os olhos se viraram para ela. Ele é filho do seu irmão Antônio. O que você não sabia é que ele sobreviveu. A revelação caiu como uma bomba. Gertrude sentiu o mundo girar. Antônio, o irmão que ela acreditava ter perdido naquele incêndio todos esses anos. Um pranto abafado soou de Lucas. Ele também tinha ouvido. Você está dizendo que ele é meu sobrinho? Gertrudes perguntou, incredulidade e dor contorcendo seu coração. O olhar de Felipe era de alívio e tristeza ao mesmo tempo, enquanto a multidão em volta parecia estar em estado de choque. Sim, afirmou Isabel, mas ele não sabe, nunca soube. Foi uma decisão do passado, e agora a verdade veio à tona. O sussurro se transformou em gritos. Ele não é apenas um sequestro, é muito mais. Antes que alguém pudesse questionar mais, um grito ensurdecedor ecoou, vindo do fundo do café. Uma janela se estilhaçou, e em meio ao barulho, uma figura feminina surgiu. Era Marina, outra figura do passado, com um olhar selvagem e determinado. Não deixe que ele acredite nas mentiras, ela gritou, avançando com uma garrafa quebrada nas mãos. A verdade deve ser contada. O que todos estão escondendo é muito mais sombrio. O pânico tomou conta. Gertrude sentiu seu coração disparar. O que Marina sabia? O que mais estava oculto? E mais importante, como as vidas de todos se entrelaçavam de forma tão profunda. As sombras do passado estavam se erguendo, prontas para revelar segredos que poderiam mudar tudo. Felipe olhou para Gertrudes, seu olhar refletindo o terror e a esperança. Vovó, precisamos descobrir a verdade juntos. E foi naquele momento que Gertrudes percebeu que a única maneira de lidar com a tormenta era enfrentá-la de frente. A verdade estava prestes a se revelar, mas a que custo? O presente e o passado estavam colidindo, e agora não havia como voltar atrás. Gertrudes não conseguia tirar os olhos de Felipe. O desespero estampado em seu rosto a atingiu como uma flecha. Vovó, você precisa acreditar em mim. Ele gritou, mas a sala parecia girar. A tensão era palpável e as palavras ecoavam como um tambor no seu coração. Helena, apavorada, recuou um passo, mas foi logo seguida por um grupo de pessoas que tomaram o espaço ao redor de Felipe. Entre elas, uma mulher conhecida, Dona Isabel, a antiga amiga de Gertrudes. Sempre tão elegante. O rosto dela estava pálido e seus olhos pareciam cintilar com um sofrimento oculto. Isabel? A avó murmurou, sentindo um fio de reconhecimento e medo. As vozes se misturavam em uma cacofonia de gritos e sussurros. O que acontece aqui? A mulher exigiu, correndo até o grupo de policiais. Um silêncio rapidamente se instalou, enquanto todos observavam a cena. Isabel olhou para Felipe e, com uma voz trêmula, começou a explicar. Ele não pode ser preso. Não é o que vocês pensam. Não se esqueçam do que aconteceu. Gertrudes estava confusa. O que Dona Isabel tinha a ver com tudo isso?
O passado dela estava colidindo com o presente de uma forma que a deixava nauseada. "O que está acontecendo?" gritou a voz tremendo. Então a sirene do lado de fora soou novamente, e mais policiais apareceram. O ar ficou pesado e a tensão subiu ao limite. Felipe, agora calma, levantou as mãos. "Eu sou inocente. Não fiz nada. Não se esqueçam. Não se esqueçam do que aconteceu naquela noite." Ele olhou diretamente para Gertrudes, e o olhar dele a fez estremecer. O que ele queria dizer com isso? O que tinha acontecido naquela noite? Dona Isabel parecia estar lutando contra suas lágrimas. "Ele não é o que vocês pensam. A verdade é muito mais complexa." Sua voz estava tingida de desespero, e isso fez Gertrude sentir um frio na espinha. Ela se lembrou do incêndio, das chamas, consumindo tudo, levando sua família. Aquela noite nunca a abandonara. Mas o que Isabel e Felipe sabiam? "Qual é a verdade, Isabel?" Gertrudes perguntou, num fio de voz. A mulher hesitou, e todos os olhos se viraram para ela. Ele é filho do seu irmão, Antônio. O que você não sabia é que ele sobreviveu." A revelação caiu como uma bomba. Gertrude sentiu o mundo girar. Antônio, o irmão que ela acreditava ter perdido naquele incêndio. Todos esses anos. Um pranto abafado soou de Lucas. Ele também tinha ouvido. "Você está dizendo que ele é meu sobrinho?" Gertrudes perguntou, incredulidade e dor contorcendo seu coração. O olhar de Felipe era de alívio e tristeza ao mesmo tempo, enquanto a multidão em volta parecia estar em estado de choque. "Sim", afirmou Isabel. "Mas ele não sabe. Nunca soube. Foi uma decisão do passado. E, agora, a verdade veio à tona. O sussurro se transformou em gritos. Ele não é apenas um sequestro. É muito mais." Antes que alguém pudesse questionar mais, um grito ensurdecedor ecoou, vindo do fundo do café. Uma janela se estilhaçou e, em meio ao barulho, uma figura feminina surgiu. Era Marina, outra figura do passado, com um olhar selvagem e determinado. "Não deixe que ele acredite nas mentiras", ela gritou, avançando com uma garrafa quebrada nas mãos. "A verdade deve ser contada. O que todos estão escondendo é muito mais sombrio." O pânico tomou conta. Gertrude sentiu seu coração disparar. O que estava acontecendo aqui? A atmosfera foi rasgada pelo pânico, e as vozes se tornaram um eco distante. "A verdade! A verdade sobre o incêndio! Vocês acham que foi acidental? Foi tudo um plano." A trajetória de Marina cortou o ar como um relâmpago. Um murmúrio de incredulidade percorreu a sala. "Como assim um plano?" gritou alguém da multidão. "Eu sou a testemunha. A testemunha alerta. O incêndio não foi o acidente. Havia motivos por trás disso. Motivos que envolvem todos vocês." Sua voz tremia com a intensidade da revelação. Gertrude se sentiu tonta. O que Marina estava dizendo? Um conspirador? A lembrança da noite fatídica a assombrava. Mas agora havia uma nova camada de horror em jogo. Os rostos em volta dela se tornaram um mar de confusão. A polícia, antes focada em Felipe, começou a se mover lentamente em direção a Marina. "Você não pode fazer isso!" Gertrudes gritou.
Mas a verdade estava saindo como um jorro de água. Todos vocês sabem, se não tiverem culpa, não deveriam temer a verdade. Ela olhou para Felipe. Os olhos dele se cruzaram. E um novo entendimento nasceu naquela fração de segundo. Havia uma conexão, algo maior do que eles podiam imaginar. O que mais estava em jogo aqui? O que mais estavam escondendo? E então, como um estalo, tudo se misturou. Os murmúrios da multidão tornaram-se um grito ensurdecedor. Ele não é só o filho de Antônio. Ele é o último elo do nosso passado. Gertrudes percebeu. Havia mais naquele garoto do que ela pensara. E o que Marina sabia poderia destruir tudo. As luzes começaram a piscar e a sirene externa ficou mais alta. O tempo parecia parar. Gertrudes estava prestes a descobrir não apenas a verdade sobre o incêndio, mas também que todo o seu mundo havia sido construído sobre mentiras. E no fundo, ela sabia que nada seria como antes. A verdadeira tempestade estava apenas começando. E o que aconteceria a seguir, ninguém poderia prever. A porta para o passado estava se abrindo. E os segredos mais obscuros de todos estavam prontos para vir à tona. Gertrudes não conseguia tirar os olhos de Felipe. O desespero estampado em seu rosto a atingiu como uma flecha. "Vovó, você precisa acreditar em mim!" ele gritou. Mas a sala parecia girar. A tensão era palpável e as palavras ecoavam como um tambor no seu coração. Helena, apavorada, recuou um passo, mas foi logo seguida por um grupo de pessoas que tomaram o espaço ao redor de Felipe. Entre elas, uma mulher conhecida, Dona Isabel, a antiga amiga de Gertrudes, sempre tão elegante. O rosto dela estava pálido e seus olhos pareciam cintilar com um sofrimento oculto. "Isabel", a avó murmurou, sentindo um fio de reconhecimento e medo. As vozes se misturavam em uma cacofonia de gritos e sussurros. "O que acontece aqui?" a mulher exigiu, correndo até o grupo de policiais. Um silêncio rapidamente se instalou enquanto todos observavam a cena. Isabel olhou para Felipe e, com uma voz trêmula, começou a explicar. "Ele não pode ser preso. Não é o que vocês pensam. Não se esqueçam do que aconteceu." Gertrudes estava confusa. O que Dona Isabel tinha a ver com tudo isso? O passado dela estava colidindo com o presente de uma forma que a deixava nauseada. "O que está acontecendo?" gritou a voz tremendo. Então a sirene do lado de fora soou novamente. E mais policiais apareceram. O ar ficou pesado e a tensão subiu ao limite. Felipe, agora calma, levantou as mãos. "Eu sou inocente. Não fiz nada. Não se esqueçam. Não se esqueçam do que aconteceu naquela noite." Ele olhou diretamente para Gertrudes e o olhar dele a fez estremecer. O que ele queria dizer com isso? O que tinha acontecido naquela noite? Dona Isabel parecia estar lutando contra suas lágrimas. "Ele não é o que vocês pensam. A verdade é muito mais complexa." Sua voz estava tingida de desespero, e isso fez Gertrudes sentir um frio na espinha. Ela se lembrou do incêndio, das chamas consumindo tudo, levando sua família. Aquela noite nunca a abandonara. Mas o que Isabel e Felipe sabiam? "Qual é a verdade, Isabel?" Gertrudes perguntou, num fio de voz. A mulher hesitou, e todos os olhos se viraram para ela.
O clima estava denso, quase insuportável. Ele é filho do seu irmão, Antônio. E que você não sabia é que ele sobreviveu. A revelação caiu como uma bomba. Gertrude sentiu o mundo girar. Antônio, o irmão que ela acreditava ter perdido naquele incêndio, todos esses anos. Um pranto abafado soou de Lucas. Ele também tinha ouvido. Você está dizendo que ele é meu sobrinho? Gertrudes perguntou, incredulidade e dor contorcendo seu coração. O olhar de Felipe era de alívio e tristeza ao mesmo tempo, enquanto a multidão em volta parecia estar em estado de choque. Sim, afirmou Isabel. Mas ele não sabe, nunca soube. Foi uma decisão do passado, e agora a verdade veio à tona. O sussurro se transformou em gritos. Ele não é apenas um sequestro, é muito mais. Antes que alguém pudesse questionar mais, um grito ensurdecedor ecoou, vindo do fundo do café. Uma janela se estilhaçou e, em meio ao barulho, uma figura feminina surgiu. Era Marina, outra figura do passado, com um olhar selvagem e determinado. Não deixe que ele acredite nas mentiras, ela gritou, avançando com uma garrafa quebrada nas mãos. A verdade deve ser contada. O que todos estão escondendo é muito mais sombrio. O pânico tomou conta. Gertrude sentiu seu coração disparar. O que estava acontecendo aqui? A atmosfera foi rasgada pelo pânico e as vozes se tornaram um eco distante. A verdade sobre o incêndio. Vocês acham que foi acidental? Foi tudo um plano. A trajetória de Marina cortou o ar como um relâmpago. Um murmúrio de incredulidade percorreu a sala. Como assim um plano? Gritou alguém da multidão. Eu sou a testemunha. A testemunha alerta. O incêndio não foi um acidente. Havia motivos por trás disso. Motivos que envolvem todos vocês. Sua voz tremia com a intensidade da revelação. Gertrude se sentiu tonta. O que Marina estava dizendo? Um conspirador? A lembrança da noite fatídica a assombrava. Mas agora você não pode fazer isso. Gertrudes gritou, mas a verdade estava saindo como um jorro de água. Todos vocês sabem, se não tiverem culpa, não deveriam temer a verdade. Ela olhou para Felipe. Os olhos dele se cruzaram, e um novo entendimento nasceu naquela fração de segundo. Havia uma conexão, algo maior do que eles podiam imaginar. O que mais estava em jogo aqui? O que mais estavam escondendo? E então, como um estalo, tudo se misturou. Os murmúrios da multidão tornaram-se um grito ensurdecedor. Ele não é só o filho de Antônio. Ele é o último elo do nosso passado. Gertrudes percebeu. Havia mais naquele garoto do que ela pensara. E o que Marina sabia poderia destruir tudo. As luzes começaram a piscar, e a sirene externa ficou mais alta. O tempo parecia parar. Gertrudes estava prestes a descobrir não apenas a verdade sobre o incêndio, mas também que todo o seu mundo havia sido construído sob mentiras. E no fundo, ela sabia que nada seria como antes. A verdadeira tempestade estava apenas começando, e o que aconteceria a seguir ninguém poderia prever. Uma explosão inesperada cortou o ar, ecoando pelo café, e o chão tremeu. As janelas refletiam fragmentos de luz e um estrondo ensurdecedor fez com que todos se afastassem, paralisados pelo terror. Não!
Gertrudes gritou, seus instintos a levando para o neto à sua volta, buscando por ele no tumulto. Lucas! O ar estava pesado com dor e confusão. Olhando ao redor, Gertrudes viu Felipe sendo puxado pela polícia, mas não era isso que a fazia tremer. Era a figura de Marina, agora desacordada no chão, a garrafa quebrada ao seu lado como um símbolo de algo mais profundo. E em meio ao caos, Gertrude sentiu um puxão. Dentro de si, como se a realidade tivesse desmoronado. O que mais você está escondendo, Marina? A avó sussurrou, a angústia transbordando. Mas, assim que ela se preparou para perguntar, uma voz familiar cortou o silêncio. O que você está fazendo aqui, Gertrudes? Uma sombra se moveu e do fundo da sala emergiu uma figura conhecida. Era Antônio, seu irmão, aquele que ela acreditava estar perdido para sempre. Mas ele não estava sozinho. Ao seu lado, uma mulher que Gertrudes reconheceu imediatamente. Não pode ser. O mundo dela desabou novamente. Você? Como você está aqui? Gertrudes não conseguia acreditar no que seus olhos viam. A tensão atingiu um novo pico. E tudo o que ela pensou que sabia sobre o passado, sobre a vida, estava prestes a mudar novamente. Os brasões da verdade estavam a um passo de serem revelados, mas ao mesmo tempo, o caos se espalhava. E no fundo, Gertrude sabia. Esta noite seria a mais longa de suas vidas. Gertrudes não conseguia tirar os olhos de Felipe. O desespero estampado em seu rosto a atingiu como uma flecha. Vovó, você precisa acreditar em mim! Ele gritou. Mas a sala parecia girar. A tensão era palpável e as palavras ecoavam como um tambor no seu coração. Helena, apavorada, recuou um passo, mas foi logo seguida por um grupo de pessoas que tomaram o espaço ao redor de Felipe. Entre elas, uma mulher conhecida, Dona Isabel, a antiga amiga de Gertrudes, sempre tão elegante. O rosto dela estava pálido e seus olhos pareciam cintilar com um sofrimento oculto. Isabel, a avó murmurou, sentindo um fio de reconhecimento e medo. As vozes se misturavam em uma cacofonia de gritos e sussurros. O que acontece aqui? A mulher exigiu, correndo até o grupo. De policiais. Um silêncio rapidamente se instalou enquanto todos observavam a cena. Isabel olhou para Felipe e, com uma voz trêmula, começou a explicar. Ele não pode ser preso. Não é o que vocês pensam. Não se esqueçam do que aconteceu. Gertrude estava confusa. O que Dona Isabel tinha a ver com tudo isso? O passado dela estava colidindo com o presente de uma forma que a deixava nauseada. — O que está acontecendo? Gritou a voz tremendo. Então, a sirene do lado de fora soou novamente e mais policiais apareceram. O ar ficou pesado e a tensão subiu ao limite. Felipe, agora calmo, levantou as mãos. Eu sou inocente. Não fiz nada. Não se esqueçam. Não se esqueçam do que aconteceu naquela noite. Ele olhou diretamente para Gertrudes e o olhar dele a fez estremecer. O que ele queria dizer com isso? O que tinha acontecido naquela noite? Dona Isabel parecia estar lutando contra suas lágrimas. Ele não é o que vocês pensam. A verdade é muito mais complexa. Sua voz estava tingida de desespero, e isso fez Gertrudes sentir um frio na espinha. Ela se lembrou do incêndio, das chamas consumindo tudo,
levando sua família. Aquela noite nunca a abandonara. Mas o que Isabel e Felipe sabiam? Qual é a verdade, Isabel? Gertrudes perguntou, num fio de voz. A mulher hesitou e todos os olhos se viraram para ela. O clima estava denso, quase insuportável. Ele é filho do seu irmão, Antônio. O que você não sabia é que ele sobreviveu. A revelação caiu como uma bomba. Gertrude sentiu o mundo girar. Antônio, o irmão que ela acreditava ter perdido naquele incêndio todos esses anos. Um pranto abafado soou de Lucas. Ele também tinha ouvido. Você está dizendo? Que ele é meu sobrinho, Gertrudes perguntou. Incredulidade e dor contorcendo seu coração. O olhar de Felipe era de alívio e tristeza ao mesmo tempo, enquanto a multidão em volta parecia estar em estado de choque. Sim, afirmou Isabel, mas ele não sabe, nunca soube. Foi uma decisão do passado e agora a verdade veio à tona. O sussurro se transformou em gritos. Ele não é apenas um sequestro, é muito mais. Antes que alguém pudesse questionar mais, um grito ensurdecedor ecoou, vindo do fundo do café. Uma janela se estilhaçou e, em meio ao barulho, uma figura feminina surgiu. Era Marina, outra figura do passado, com um olhar selvagem e determinado. Não deixe que ele acredite nas mentiras, ela gritou, avançando com uma garrafa quebrada nas mãos. A verdade deve ser contada. O que todos estão escondendo é muito mais sombrio. O pânico tomou conta. Gertrudes sentiu seu coração disparar. O que estava acontecendo aqui? A atmosfera foi rasgada pelo pânico e as vozes se tornaram um eco distante. A verdade! A verdade sobre o incêndio! Vocês acham que foi acidental? Foi tudo um plano. A trajetória de Marina cortou o ar como um relâmpago. Um murmúrio de incredulidade percorreu a sala. Como assim num plano? Gritou alguém da multidão. Eu sou a testemunha alerta. O incêndio não foi um acidente. Havia motivos por trás disso. Motivos que envolvem todos vocês. Sua voz tremia com a intensidade da revelação. Gertrude se sentiu tonta. O que Marina estava dizendo? Um conspirador? A lembrança da noite fatídica a assombrava. Mas agora havia uma nova camada de horror em jogo. Os rostos em volta dela se tornaram um mar de confusão. A polícia, antes focada em Felipe, começou a se mover lentamente em direção a Marina. Você não pode fazer isso, Gertrudes gritou. Mas a verdade estava saindo como um jorro de água. Todos vocês sabem. Se não tiverem culpa, não deveriam temer a verdade. Ela olhou para Felipe. Os olhos dele se cruzaram. E um novo entendimento nasceu, naquela fração de segundo. Havia uma conexão, algo maior do que eles podiam imaginar. O que mais estava em jogo aqui? O que mais estavam escondendo? Então, como um estalo, tudo se misturou. Os murmúrios da multidão tornaram-se um grito ensurdecedor. Ele não é só o filho de Antônio. Ele é o último elo do nosso passado. Gertrudes percebeu. Havia mais naquele garoto do que ela pensara. E o que Marina sabia poderia destruir tudo. Então o chão tremeu sob seus pés. Uma explosão repentina veio do lado de fora. E as portas do café foram arremessadas para dentro. 4 homens vestidos de preto, com máscaras, invadiram o café.
O mundo de Gertrudes desabou. Ela não tinha palavras. Merda! Que estava acontecendo? Todos no chão! Um deles gritou, brandindo uma arma. O caos tomou conta. As pessoas gritaram em desespero e alguns caíram no chão, em busca de abrigo. Gertrudes agarrou Lucas, pressionando seu corpo contra a parede. Por favor, fique perto de mim. Um dos homens se dirigiu a Filipe. Você, garoto, vem aqui. A voz dele tinha um tom ameaçador. Filipe parou, o rosto pálido, a respiração acelerada. O que eles queriam dele? A multidão estava em pânico, mas Gertrudes sentiu um impulso forte de proteger seu neto, mesmo que não soubesse exatamente o que estava acontecendo. Mas enquanto ela lutava para pensar em uma maneira de ajudar, uma voz familiar ecoou no fundo do café. Esperem! Esperem! A figura de Antônio surgiu e todos os olhares se voltaram para ele. Ele não sabe de nada. Não agora. Uma expressão de terror tomou conta do rosto de Antônio ao ver os intrusos. Você sabe muito mais do que diz, Antônio. Sabemos o que você esconde, disse um dos homens. A tensão subiu ao nível máximo. O que Antônio pode ter escondido? Gertrudes estava apavorada. E no meio do caos, a verdade começou a formar uma imagem nebulosa. Um dos homens puxou algo do bolso. Um arquivo marrom. Ele se aproximou de Gertrudes e, em um sussurro fatal, revelou: essa é a condição da sua família. Ou ela desaparecerá de uma vez por todas. Gertrude sentiu um nó apertar sua garganta. O que estava acontecendo? Que condição? E por que essa família estava em perigo novamente? As peças do quebra-cabeça estavam se movendo. E um novo nível de terror se desenhava na sua frente. Tudo o que ela pensava conhecer estava prestes a se desintegrar. E as consequências poderiam ser devastadoras. A verdade pairava no ar, prestes a desmoronar. Gertrudes não conseguia tirar os olhos de Filipe. O desespero estampado em seu rosto a atingiu como uma flecha. Vovó, você precisa acreditar em mim, ele gritou. Mas a sala parecia girar. A tensão era palpável e as palavras ecoavam como um tambor no seu coração. Helena, apavorada, recuou um passo, mas foi logo seguida por um grupo de pessoas que tomaram o espaço ao redor de Filipe. Entre elas, uma mulher conhecida, Dona Isabel, a antiga amiga de Gertrudes, sempre tão elegante. O rosto dela estava pálido e seus olhos pareciam cintilar com um sofrimento oculto. Isabel? A avó murmurou, sentindo um fio de reconhecimento e medo. As vozes se misturavam em uma cacofonia de gritos e sussurros. O que acontece aqui? A mulher exigiu, correndo até o grupo de policiais. Um silêncio rapidamente se instalou, enquanto todos observavam a cena. Isabel olhou para Filipe e, com uma voz trêmula, começou a explicar. Ele não pode ser preso. Não é o que vocês pensam. Não, não se esqueçam do que aconteceu. Gertrudes estava confusa. O que Dona Isabel tinha a ver com tudo isso? O passado dela estava colidindo com o presente de uma forma que a deixava nauseada. O que está acontecendo? Gritou, a voz tremendo. Então, a sirene do lado de fora soou novamente, e mais policiais apareceram. O ar ficou pesado, e a tensão
subiu ao limite. Filipe, agora calma, levantou as mãos. Eu sou inocente. Não fiz nada. Não se esqueçam. Não se esqueçam do que aconteceu naquela noite. Ele olhou diretamente para Gertrudes e o olhar dele a fez estremecer. O que ele queria dizer com isso? O que tinha acontecido naquela noite? Dona Isabel parecia estar lutando contra suas lágrimas. Ele não é o que vocês pensam. A verdade é muito mais complexa. Sua voz estava tingida de desespero, e isso fez Gertrude sentir um frio na espinha. Ela se lembrou do incêndio, das chamas consumindo tudo, levando sua família. Aquela noite nunca a abandonara. Mas o que Isabel e Filipe sabiam? Qual é a verdade, Isabel? Gertrudes perguntou, num fio de voz. A mulher hesitou e todos os olhos se viraram para ela. O clima estava denso, quase insuportável. Ele é filho do seu irmão Antônio. O que você não sabia é que ele sobreviveu. A revelação caiu como uma bomba. Gertrude sentiu o mundo girar. Antônio, o irmão que ela acreditava ter perdido naquele incêndio. Todos esses anos. Um pranto abafado soou de Lucas. Ele também tinha ouvido. Você está dizendo que ele é meu sobrinho? Gertrudes perguntou, incredulidade e dor, contorcendo seu coração. O olhar de Felipe era de alívio e tristeza ao mesmo tempo, enquanto a multidão em volta parecia estar em estado de choque. Sim, afirmou Isabel. Mas ele não sabe, nunca soube. Foi uma decisão do passado. E agora a verdade veio à tona. O sussurro se transformou em gritos. Ele não é apenas um sequestro, é muito mais. Antes que alguém pudesse questionar mais, um grito ensurdecedor ecoou, vindo do fundo do café. Uma janela se estilhaçou e, em meio ao barulho, uma figura feminina surgiu. Era Marina, outra figura do passado, com um olhar selvagem e determinado. Não deixe que ele acredite nas mentiras, ela gritou, avançando com uma garrafa quebrada nas mãos. A verdade deve ser contada. O que todos estão escondendo é muito mais sombrio. O pânico tomou conta. Gertrude sentiu seu coração disparar. O que estava acontecendo aqui? A atmosfera foi rasgada pelo pânico e as vozes se tornaram um eco distante. A verdade sobre o incêndio. Vocês acham que foi acidental? Foi tudo um plano. A trajetória de Marina cortou o ar como um relâmpago. Um murmúrio de incredulidade percorreu a sala. Como assim no plano? Gritou alguém da multidão. Eu sou a testemunha alerta. O incêndio não foi um acidente. Havia motivos por trás disso. Motivos que envolvem todos vocês. Sua voz tremia com a intensidade da revelação. Gertrude se sentiu tonta. O que Marina estava dizendo? Um conspirador? A lembrança da noite fatídica a assombrava. Mas agora havia uma nova camada de horror em jogo. Os rostos em volta dela se tornaram um mar de confusão. A polícia, antes focada em Felipe, começou a se mover lentamente em direção a Marina. Você não pode fazer isso! Gertrudes gritou, mas a verdade estava saindo como um jorro de água. Todos vocês sabem. Se não tiverem culpa, não deveriam temer a verdade. Ela olhou para Felipe. Os olhos dele se cruzaram e um novo entendimento nasceu naquela fração de segundo. Havia uma conexão.
Algo maior do que eles podiam imaginar. O que mais estava em jogo aqui? O que mais estavam escondendo? E então, como um estalo, tudo se misturou. Os murmúrios da multidão tornaram-se um grito ensurdecedor. Ele não é só o filho de Antônio. Ele é o último elo do nosso passado. Gertrudes percebeu. Havia mais naquele garoto do que ela pensara. E o que Marina sabia poderia destruir tudo. E então o chão tremeu sob seus pés. Uma explosão repentina veio do lado de fora e as portas do café foram arremessadas para dentro. 4 homens vestidos de preto, com máscaras, invadiram o café. O mundo de Gertrudes desabou. Ela não tinha palavras. Merda! O que estava acontecendo? Todos no chão. Um deles gritou, brandindo uma arma. O caos tomou conta. As pessoas gritaram em desespero e alguns caíram no chão, em busca de abrigo. Gertrudes agarrou Lucas, pressionando seu corpo contra a parede. Por favor, fique perto de mim. Um dos homens se dirigiu a Felipe. Você, garoto, vem aqui. A voz dele tinha um tom ameaçador. Felipe parou, o rosto pálido, a respiração acelerada. O que eles queriam dele? A multidão estava em pânico, mas Gertrudes sentiu um impulso forte de proteger seu neto, mesmo que não soubesse exatamente o que estava acontecendo. Mas, enquanto ela lutava para pensar em uma maneira de ajudar, uma voz familiar ecoou no fundo do café. Esperem, esperem! A figura de Antônio surgiu e todos os olhares se voltaram para ele. Ele não sabe de nada, não agora. Uma expressão de terror tomou conta do rosto de Antônio ao ver os intrusos. Você sabe muito mais do que diz, Antônio. Sabemos o que você esconde, disse um dos homens. A tensão subiu ao nível máximo. O que Antônio pode ter escondido? Gertrudes estava apavorada, e no meio do caos, a verdade começou a formar uma imagem nebulosa. Um dos homens puxou algo do bolso, um arquivo marrom. Ele se aproximou de Gertrudes e, em um sussurro fatal, revelou: essa é a condição da sua família, ou ela desaparecerá de uma vez por todas. Gertrude sentiu um nó apertar sua garganta. O que estava acontecendo? Que condição? E por que essa família estava em perigo novamente? As peças do quebra-cabeça estavam se movendo e um novo nível de terror se desenhava na sua frente. E então, a reviravolta veio. O homem de máscara se viou e Gertrudes viu a meia luz do café refletindo seu rosto. Ele tinha algo reconhecível, um traço familiar. O olhar era exatamente igual ao de Felipe. O choque atravessou seu corpo como um raio. Este homem era alguém que ela conhecia, e a confusão se desfez como um estalo. Você é meu filho. A voz de Gertrudes falhou ao sair. Era impossível, mas ao mesmo tempo tudo se encaixava. A expressão de um dos homens mudou de ameaça para desgosto. Mãe, e eu vim para acabar com isso de uma vez por todas. A sala congelou. A revelação fustigou a sobriedade da situação. Felipe olhou para o homem sem entender. Sua confusão agora misturada com medo. O que você está dizendo? Ele não tinha ideia do que estava acontecendo. Nem Gertrudes. Você precisa saber a verdade sobre o incêndio, sobre como fomos separados e sobre tudo o que fizemos. A voz do homem era cortante. O que eu sei pode mudar tudo. E com isso, um novo nível de pânico se instalou no café, enquanto todos ao redor buscavam por respostas,
que só estavam começando a se desenrolar. A noite ainda estava longe de acabar, e o que estava em jogo agora era maior do que qualquer um poderia imaginar. Gertrudes olhou para o homem diante dela, a cabeça girando e o coração acelerado. Você é meu filho! As palavras escaparam de seus lábios como um sussurro, mas ecoaram como um trovão na sala. O homem, aquele que parecia um estranho, parecia entender a confusão devastadora que havia causado. A multidão em volta estava em estado de choque, os rostos desfigurados pela incredulidade. Sim, mãe, ele disse, a voz trêmula com uma mistura de raiva e dor. É hora de encarar a verdade. Você e sua família destruiu. Mas antes que ele pudesse terminar a frase, uma explosão ensurdecedora irrompeu do lado de fora. O barulho foi tão intenso que fez as paredes vibrarem e as janelas estilhaçarem em 1000 pedaços. As pessoas gritaram, mergulhando em pânico. Gertrudes, atordoada, agarrou Lucas com força, enquanto tentava compreender o que havia mudado tão drasticamente em questão de segundos. Vão! Saiam do caminho! Um dos homens mascarados gritou, e eles começaram a se mover em direção à bagunça na entrada. A atmosfera estava elétrica e o medo se alastrava. Para onde foi? Você tem que ir agora. O rosto de Antônio contorcia-se em uma mistura de desespero e raiva. O grupo deles vem atrás de nós e não podemos ficar aqui. Gertrudes apertou a mão do neto, seu coração martelando. O que aconteceria? Mas a resposta apareceu em um instante. Um tempo parou, enquanto o homem misterioso olhava diretamente para Felipe. Havia uma intensidade no olhar que sugeria que ele sabia algo que ninguém mais conhecia. A verdade sempre pesa, Felipe, e você precisará dela para entender por que isso tudo está acontecendo. Sua voz era um misto entre um aviso e uma súplica. Do que você está falando? Felipe estava confuso, ainda segurando a mão da avó. Gertrudes podia sentir seu corpo tremer ao seu lado. O que estava acontecendo? Qual era o relacionamento entre eles? As perguntas se acumularam, mas a resposta se apagou, junto com os gritos e os ruídos abafados da última explosão. As luzes começaram a piscar novamente e o pânico tomou conta num crescendo. Gertrudes não conseguia pensar. Então, a visão ficou embaçada quando um outro barulho a atingiu. 2 policiais caíram pela porta da frente, suas armas em punho. Parem todos! É uma prisão! Um silêncio mortal se espalhou, e todos olharam de volta, a tensão quase insuportável. Nesse momento crítico, o homem que se dizia filho de Gertrudes deu um passo à frente, a máscara caindo de seu rosto. Eu não vou deixar que façam isso. A verdade me libertará, e a todos vocês também. Ele olhou para o grupo de policiais com uma fúria difusa. Eu sou inocente. Gertrude sentiu que era como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés. Inocente? Se ele estava falando sobre o incêndio, como poderia garantir tal coisa? O incendiário tinha se revelado entre eles. E você também é parte disso. Um grito rasgado veio de Marina, a mulher que havia desafiado todos, com uma garrafa quebrada ainda em suas mãos. Isso não é apenas sobre você, mas sobre cada um de nós. Outro grito rasgou o ar. Gertrudes viu uma sombra se aproximar
E antes que pudesse processar o que estava vivendo, uma outra figura familiar surgiu da fumaça. Era um amigo da infância, Hélio, com um olhar friamente determinado. É hora de revelarmos o que a família se dedicou a esconder por tanto tempo. Não! Gertrudes gritou, sua voz subindo no desespero. O que você sabe? Mas o que parecia ser uma revelação amarga se transformou em algo mais sombrio quando Hélio mencionou um nome. O pai de Felipe. Ele não é quem você imagina. A sala ficou em silêncio absoluto. As palavras pairavam no ar, carregadas de significado. Todos estavam incrédulos, questionando se o que acabaram de ouvir era uma verdade oculta por anos. As interações que levaram até ali pareciam familiares, mas de repente tudo estava em jogo novamente e ninguém sabia o que isso significava para quem estava ali. Eu sei o que sou, disse aquele homem com uma força inesperada, e o que está prestes a acontecer vai mudar tudo. E nesse instante, a porta se abriu mais uma vez, revelando grupos de figuras desconhecidas, todas olhando com um olhar sebento por respostas. O passado, as verdades, segredos que estavam acomodados por séculos e uma ligação familiar abominável se entrelaçavam na mente de Gertrudes. A história não estava apenas prestes a se repetir, mas a revelar os elos que mantinham tudo unido, e as consequências disso seriam devastadoras. Os reflexos de um futuro incerto dançavam nos rostos de todos ali. O real significado daquela noite ainda estava por ser descoberto. O caos explodiu quando as portas se fecharam violentamente, ecoando a promessa de tumulto. E assim, a tensão aumentava exponencialmente, lançado todos em um abismo de incerteza, enquanto o verdadeiro caráter de cada um começou a ser pressionado ao limite. Gertrude sentiu a adrenalina pulsar em suas veias. Não! A palavra saiu como um grito desesperado. O caos estava no auge, e a tensão crescia a cada instante. O homem que dizia ser seu filho, com seu olhar intenso e desolado, parecia revelar segredos enterrados há muito tempo. A presença dele fez com que seu coração pulsasse rápido, como se tudo ao seu redor estivesse prestes a desmoronar. Os policiais avançaram, mas o garoto, ele não estava sozinho. Hélio, o amigo de infância, se colocou na frente deles, cada músculo do corpo tenso como um guardião. Vocês não vão tocar nele. As palavras foram como um grito de guerra, ecoando no ar denso de medo. Gertrude sentiu um nó no estômago. O que estava acontecendo? O passado e o presente colidiam de forma violenta. Basta! Antônio gritou, agora saltando para a frente. Precisamos resolver isso, não assim. A verdade não se revela com ameaças. Hélio se virou para ele, a raiva em seu olhar. O que você sabe da verdade? A verdade que destruímos juntos. A tensão estava quase palpável, e as expressões ao redor refletiam chamas de desespero e expectativa. O silêncio dos presentes era ensurdecedor. Felipe manteve os olhos fixos em Gertrudes. Seu rosto era uma tela de emoções conflitantes. Mãe, eu só queria saber quem eu sou, ele murmurou. A vulnerabilidade de sua voz entrelaçando-se com o medo. O homem de máscara franziu o senho. A tensão em seu corpo diminuiu. A verdade vai emergir. Cada um de vocês vai ter que encarar o que fez.
Ele olhava para todos, como se estivesse preparando o terreno para uma revelação que mudaria tudo. A figura de Marina agora estava de pé, a garrafa quebrada nas mãos, tremendo. Ninguém escapará do que aconteceu naquela noite. Se a verdade for revelada, haverá consequências. O pulso de Gertrudes acelerou. Cada palavra dela reverberava nas memórias do incêndio. A dor no coração da avó cresceu, e com ela, uma determinação inabalável. Eu enfrento o que for, desde que isso me ajude a entender. A tensão estourou em um clamor coletivo, e ela percebeu que todos estavam à beira de descobrir a verdade, ou a tragédia. Todos tentem ouvir, não podemos nos esconder mais. E com isso, Gertrudes deu um passo em frente, pronta para enfrentar o que quer que estivesse por vir. A atmosfera mudou quando as luzes piscavam e a soltura do passado tornou-se inevitável. Olhares disfarçados de medo e esperança se cruzaram. Em meio ao caos, a verdade pairava no ar, como uma tempestade prestes a se desatar. Quem é seu pai, Felipe? O que exatamente você sabe? A pergunta de Gertrudes cortou a sala, reverberando como um tambor. Todos aguardavam, à espera da resposta. O silêncio foi absoluto. Então, Felipe olhou para o homem de máscara com um misto de medo e bravura. Eu descobri algumas coisas. Não estava preparado para isso. Suas palavras lançaram mais combustível ao fogo da expectação. Mas preciso saber se você também sabe, mamãe. Um novo amanhecer estava à porta, e com isso um arrepio varreu Gertrudes, como se um novo capítulo estivesse prestes a ser escrito. A verdade pode ser dolorosa, mas é o que precisamos, e nesse instante a verdade se tornou mais do que uma construção. Era agora uma necessidade, e assim a sala estava prestes a descobrir não apenas o passado sombrio, mas também a esperança que poderia surgir das cinzas. Os conflitos e mentiras estavam a um passo de serem desnudados, mas a certeza de que tudo o que amam está em jogo tornava tudo muito mais intenso. Que consequências isso traria? Agora, mais do que nunca, era o momento de agir. Se você ficou preso a essa história, não espere mais. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo que faz tudo isso acontecer. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final intenso. E compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Você precisa fazer parte desse movimento.